Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar me ouvindo. Eu sou a missionária Flávia. Neste momento estarei deixando alguns versos para nossa meditação que se encontram em Salmos de número 40, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Glória a Jesus, aleluia. Devemos esperar com paciência no Senhor. Quando esperamos nele, ele se inclina para nós e ouve a nossa oração, o nosso clamor. Ninguém gosta de esperar nada, mas Davi aprendeu a esperar no Senhor. Ele foi um homem que teve um encontro muito real com a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, presenciou a força de Deus na sua vida. Ele teve grandes experiências em sua vida, fazendo com que ele conhecesse os dois lados da vida, o de perdas e o de vitórias. E é neste salmo que ele revela um dos segredos da sua vida de vitória, que é esperar com paciência no Senhor. O apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, falando a Timóteo sobre a espera. Vamos falar de um agricultor, porque ninguém entende melhor de paciência. O agricultor, ele espera, ele tem paciência. Primeiro ele prepara a terra, depois lança sementes e depois, pacientemente, começa a esperar o sol, a chuva, o crescimento e, por fim, o tempo da colheita. Nós temos uma parte a fazer e depois esperamos que Deus faça a dele. É muito difícil encontrar alguém que espera pacientemente. Muitos desistem de esperar e acabam indo embora. E às vezes a resposta, a bênção de Deus chega e a pessoa não está mais lá. Talvez mudou de ideia, ou cansou de esperar, ou acabou fazendo do seu jeito. Ela acabou desistindo de esperar em Deus e agiu com suas próprias mãos, porque esperar é muito difícil. Se uma pessoa não aprender a esperar, ela vai acabar se desesperando e tomando decisões erradas, que só vai piorar a situação dela, o que será muito pior. Onde tem um paciente, tem alguém sendo tratado, restaurado, curado. A Bíblia fala com detalhes que Deus é longânimo, ele não é afobado, nem precipitado, não tem pressa. Deus é calmo, sereno, tranquilo, porque quer que todos se salvem. Se Deus é longânimo, temos que aprender a esperar com paciência no Senhor. No Salmos 40, Davi está testemunhando a falência da sua vida e não do que conquistou na vida. Quando se perde o que conquistou, perdemos coisas. Mas quando a vida perde o seu valor, se perde o eu, o rumo, a orientação. Não se perde o que se tem, mas o que se é. Foi assim que Davi se viu afundando num lago horrível. Ele não disse, meus bens foram confiscados, ou perdi o meu trono, ou perdi isso, ou perdi aquilo, mas gritou, os meus pés estão se afundando num charco horrível de lodo. Uma pessoa
luta por um bem, por uma empresa. Imagine como não deve lutar desesperadamente por seu maior bem, que é a vida. Ninguém desiste da vida tão facilmente. E quando desiste, é porque já encontrou o limite da sua força. Não tem resistência, não vê uma saída, não vê uma rocha para firmar os seus pés, não vê um rumo. E no desespero da luta pela vida, se vê perdendo, então desiste de viver. Davi estava numa situação de enorme fracasso, mas mesmo assim continuou esperando pacientemente no Senhor e ainda confessou: e Ele ouviu o meu clamor. Deus nos ouve quando estamos calmos, pacientes e esperamos somente nele. Esperar com paciência inclui quietude, calma, oração e fé. Numa ocasião, a luta de Davi estava tão grande, mas tão grande, que ele suplicou a Deus e disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. E quando Deus inclinou para ele, ali ele estava esperando no Senhor. E no Salmo 40 ainda diz: ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e firmou os meus pés sobre a rocha, que é Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Que neste momento o Senhor possa ouvir o seu clamor, se inclinar para a sua vida e firmar os seus pés sobre a rocha. Glória a Jesus, aleluia. Neste momento estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Creia que Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai se inclinar para você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças eu te dou, Pai querido, por mais essa rica oportunidade. Pai querido, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso, todo o poder está nas suas mãos. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Se pequei por obras, por palavras, por pensamento, que o Senhor venha me perdoar. Pai querido, nos ensina a ter paciência, a ser pacientes, a esperar somente no Senhor. Visita todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Dê a elas paciência. Dê a elas domínio próprio. Ó Espírito Santo, sabemos que é somente o Senhor para nos ajudar. Que o Senhor possa acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, nos dar muita paciência. Que o Senhor possa nos ensinar a esperar no Senhor. Assim como fez o rei Davi. Ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Que neste momento o Senhor possa, Pai, se inclinar para cada um de nós e possa ouvir o nosso clamor e possa firmar os nossos passos na rocha que é o Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.